queridos amigos, queridas amigas, nossos cumprimentos, rogando aos Espíritos bons que representam Jesus e Deus junto às criaturas humanas, particularmente aquelas que estamos no corpo físico, que nos abençoe, que nos envolvam nas vibrações salutares de paz, de bem-estar. Há 2, 3 anos aproximadamente, a Organização Mundial de Saúde publicou um relatório esse que habitualmente ela faz ao final de cada ano a respeito de questões epidemiológicas, questões de saúde pública, questões gerais que inquietam, que aturdem, que preocupam as nações e as autoridades responsáveis pela saúde de uma maneira geral. E mais ou menos nessa época, 2014 e 2015, ela publicou um relatório que ficou conhecido como Relatório Mundial do Suicídio. Nesse relatório, a OMS fazia não apenas algumas considerações gerais, projeções para os próximos anos, estatísticas em torno da temática, como também alertava as instituições e as autoridades competentes, ao mesmo tempo que convocava os estudiosos da temática para um problema que já naquela época, recentemente, considerava alarmante, uma epidemia, uma pandemia de proporções globais. Graças a esse relatório, e mais tarde a algumas abordagens a respeito de saúde e saúde mental especialmente, surgiram uma série de tentativas de dar conta do fenômeno que a nobre autoridade de Organização Mundial de Saúde já confessava que era um problema para o qual parece que a população mundial, mesmo os centros mais sofisticados do ponto de vista acadêmico, não se encontra totalmente preparada. Aparentemente, parece, segundo o relatório, que nós temos perdido a batalha para o problema do suicídio. E algo parece estar errado em nossa cultura, em nossa sociedade, porque em que pese o alargamento dos horizontes em termos de conhecimento, de tecnologia e até mesmo de um certo conforto material, pelo menos em parte da população, graças aos investimentos, ao conhecimento da saúde de uma maneira melhor, às medicações, à farmacologia de uma forma geral, tanto quanto ao conhecimento da saúde mental, aos recursos que nós temos hoje que fazem o prolongamento da vida física, prolongamento esse, bom ou mal, que nos possibilita, nos permite chegar hoje a 80, 90 anos de idade, coisa que era praticamente impossível se considerarmos algumas gerações anteriores, se considerarmos algumas épocas que passaram pela história, cuja expectativa de vida era muito menor, graças a cirurgias, graças ao avanço da medicina e das ciências da saúde de maneira geral. Em que pese tudo isso, em que pese todo esse conhecimento, isso não foi suficiente para não apenas debelar, mas pelo menos diminuir, muito pelo contrário, a incidência de suicídios na Terra, sugerindo que alguma coisa não vai bem, que algo não está certo ainda na nossa cultura, que o paradigma que estamos vivendo parece estar saturado e esgotado, porque quanto mais o tempo passa, o número de suicídio, o índice de suicídio aumenta assustadoramente, não compatível com o aumento populacional, não tem a proporção direta do aumento populacional do planeta Terra. O relatório é mais amargo e mais alarmante do que isso. A Organização Mundial de Saúde, entre as várias considerações que ela faz, algumas me chamam a atenção. Por exemplo, a cada 40 segundos, uma pessoa no mundo executa o suicídio.
em detrimento das tentativas, que também são catalogadas por essa estatística muito minuciosa. É óbvio que todas essas estatísticas enumeradas me fazem pensar que o número é maior, porque alguns desses números não são alcançados por esse estudo, não são catalogados, não são classificados e permanecem clandestinos. No Brasil, segundo a mesma entidade, a cada 3 minutos alguém se suicida. E o número ainda é alarmante quando pensamos que, em proporções mundiais, nos Estados Unidos da América, por exemplo, ou no mundo, milhões de suicídios por ano. A Organização Mundial de Saúde, no mesmo relatório, chega a dizer que está projetado, é uma perspectiva, é uma projeção, é um prognóstico, não quer dizer que vai acontecer, mas que há uma grande possibilidade para isso, que até 2025 o suicídio seja a primeira causa mortes no mundo, ultrapassando câncer, AIDS, acidente de carro, acidente por arma de fogo. O suicídio vai matar mais, segundo essa mesma entidade. Já entre os jovens de 15 aos 23 anos é a segunda causa de morte, só perdendo para acidente de carro. E o número é alarmante. Um grande estudioso da temática chega a dizer que boa parte do suicídio, e poderíamos dizer, sem medo de errar e de estar exagerando, eu chego a aventar aqui, chego a especular aqui, com boas possibilidades de acerto, de precisão, que 90% ou mais dos casos de suicídio envolve um transtorno psíquico, especialmente depressão. E esse estudioso da área da depressão chega a dizer que se reservássemos todos os leitos hospitalares da Terra para pacientes com depressão, não seriam suficientes. Faltariam leitos para albergar a quantidade de pessoas. Pacientes crônicos, pacientes depressivos graves, 300 milhões aproximadamente, segundo uma nobre estatística. O que alarma a população, chegando a produzir, a fomentar, graças a esses debates que acontecem de maneira mais enfática no final de 2014, começo de 2015, quando a problemática passa a ser abordada de uma maneira mais escancarada, já que o suicídio, por incrível que pareça, é um tabu cultural, é um tabu reprimido, não se fala muito do problema, não se conversa a respeito, não se aborda a temática. Inclusive na área de saúde mental, durante algum tempo, se acreditava que se abordasse o assunto, se tocasse no assunto, se, por exemplo, o tema fosse mais dialogado, mais conversado, aquilo poderia suscitar em personalidades fragilizadas, em personalidades com compulsão suicida, a tendência ao ato autocida, ao ato de exterminar a própria vida, tese, aliás, totalmente superada hoje. E costumava-se dizer, não toque muito no assunto não, porque pode estimular. Hoje isso daí não tem nada de científico, está ultrapassado. Muito pelo contrário. Os profissionais de saúde que lidam com suicídio, e a partir de 2014, novamente eu digo, a suicidologia, uma ciência específica para estudar o fenômeno do suicídio, que está cada vez mais sendo apropriada e produzindo conhecimentos a respeito da temática, tem dito que os profissionais que lidam com a temática têm que saber abordar a questão do suicídio de uma forma natural. Os pacientes da área psíquica, psiquiatria, psicologia, psicanálise, perguntar naturalmente, você está pensando em suicídio? Você está idealizando? Já chegou a planejar o método? Naturalmente, o paciente que muitas vezes já se vê como vista de preconceito e objeto de crítica social, se sente aliviado, porque muitas vezes não toca no assunto espontaneamente, não inicia uma conversa sobre isso. E quando alguém toca no assunto, ele se sente aliviado e desabafa. E na psicanálise há um conceito que eu acho muito bonito e interessante, que diz que o ato de falar substitui o ato de fazer. Naturalmente que isso leva a um compartilhamento, um envolvimento. O indivíduo começa a colocar para fora aquela simbolização, a fantasia, às vezes, do suicídio, ou a tentação do suicídio, dialogando. E é natural que essa tese de que não tocar no assunto, muito pelo contrário, o profissional, por exemplo, o psiquiatra ou psicólogo que atende o paciente com tendência a suicida, se ele nunca toca no assunto, o paciente diz assim, se ele não toca é porque ele
tem preconceito, ele critica, ele reprime, ele não, né? Ele condena, então eu me sinto condenado e se sente também excluído. Então, abordar a questão. Afinal, não há nenhuma lógica em pensar que alguém que pensa em suicídio e o profissional vai dizer assim, você está pensando em suicídio? Ah, eu não estava pensando não, mas já que você tocou no assunto, agora eu me senti estimulado. Não existe isso. Pelo contrário. Então, é algo que tem sido modificado. Uma outra coisa que caiu no jargão popular, no vulgo popular, que é a ideia de que quem quer se suicidar não fala, faz, e quem fica falando que quer se suicidar está querendo chamar atenção. Pode ser que até alguns casos a pessoa queira realmente chamar atenção. Agora, chamar atenção, a gente precisa entender o que é esse chamar atenção. Né? O chamar atenção nesse sentido. Porque é verdade, o que a gente costuma dizer é que quem está falando que quer se suicidar é porque está pensando. E se está pensando, uma hora executa. Às vezes, o chamar atenção pode ser, no falar, um pedido de socorro, inconscientemente. Uma hora dessa eu me mato. Aí a família que já está desgastada, já está cansada daquele paciente, ou daquele familiar, às vezes deprimido, às vezes não valoriza, até porque do corre-corre mesmo do dia a dia. E o indivíduo está verbalizando é porque ele está se fixando na temática, ele está, de alguma forma, alimentando o tema. É, portanto, um assunto muito delicado, que envolve reflexões muito profundas, que envolve conceitos muito delicados. A verdade é que o suicídio alarma, chama atenção. Há uma condenação implícita em relação ao suicídio, até porque a mentalidade religiosa, todas as tradições religiosas condenam o suicídio, e às vezes de uma forma muito agressiva, muito veemente. E isso, de alguma forma, também faz com que o indivíduo não se sinta à vontade de abordar o assunto, de falar o assunto. A verdade é que é um tema muito delicado, que envolve fatores psíquicos, fatores sociais, fatores de história de vida, traumas na infância que às vezes repercute na alma e a depender da estrutura psicológica de cada um e das resistências morais que cada pessoa tem. Em alguns quadros, esses traumas mal digeridos podem redundar mais tarde em suicídio, especialmente os abusos, os assédios, a violência infantil, não apenas a violência sexual, mas também a violência sexual, que muitas vezes mal trabalhada resulta em suicídio posteriormente, como em outros quadros que nós ainda não damos a devida atenção. A verdade é que, com toda a estrutura que a gente tem de abordagens terapêuticas, de medicamento psiquiátrico, isso não tem, de alguma forma, resolvido, pelo menos de maneira completa, a questão do suicídio. Muito pelo contrário. Os números assustam, cada vez está pior do ponto de vista numérico, né? Chamando a atenção. Né? As questões orgânicas estão sendo muito melhores trabalhadas do ponto de vista da saúde. Nós temos hoje medicações para tudo, nós temos estratégias, inclusive, para, mesmo nos quadros de doença crônica ou doença severa, medicamento para dor, mas tem chamado a atenção as questões da alma. E o suicídio parece ser uma questão de saúde mental. Ou, em nossa linguagem, uma questão da alma. O suicídio parece ser um sintoma de que algo não vai bem psiquicamente, emocionalmente. Essa é a conclusão geral. De maneira genérica, nós temos transtornos psíquicos e, em muitos quadros, associado a um abuso excessivo de álcool, que pode redundar também em pessoas que já trazem traços suicidas, o estímulo na alteração da consciência que o álcool ou outras drogas produz, o gesto suicida, a atitude suicida. A verdade é que existem muitos fatores, inclusive o fator espiritual. O suicídio, no entanto, é tema de literatura, é tema de cultura, em alguns casos até sendo objeto de apologia, mas em muitos casos sendo colocado como algo ignominioso, algo transgressor, especialmente pela tradição religiosa convencional. A literatura se refere a alguns pensadores da filosofia que se debruçaram sobre o suicídio. Destaca-se Albert Camus, esse teatrólogo francês, filósofo, pensador, escritor, literato notável. Esse homem que pensou em tantas frentes e no século XX foi um dos grandes representantes do ceticismo, do niilismo. Albert Camus, para quem a vida não tinha sentido nenhum, costumava dizer que o suicídio
é um dos problemas mais importantes da tradição filosófica. Ele chegava a dizer que o suicídio parece ser o problema capital de boa parte da tradição da filosofia. Saber, ele diz isso literalmente em uma das suas obras, saber se o ser humano tem a decisão de exterminar a própria vida ou não, parece dar um sentido à própria filosofia e à própria vida. Saber se o ser humano tem o direito de dispor da própria existência física, exterminá-la ou não, parece ser o divisor de águas para dar sentido à própria vida, dizia Alberto Camus de uma forma especial. Mas mesmo pessimista, ele dizia que exterminar a própria vida não resolve o problema da falta de sentido da própria vida. Não resolve o problema da falta de significado que a vida não tem, porque para ele não tinha nenhum sentido, nenhum significado. E se suicidar não é uma resolução. Schopenhauer, filósofo alemão do século XIX, dizia o contrário, que o suicídio parece ser a solução do problema da angústia, da amargura. E ele, que depois de alguma forma abandonar as teses platônicas com a qual ele foi introduzido na filosofia, apresentou uma tese esdrúxula na Universidade de Leipzig, na Alemanha, mais tarde foi rechaçado, e depressivo que era, portador de sintomas psíquicos muito sérios, apresenta a sua tese do suicídio, do pessimismo, da amargura. Mas a verdade é que há uma história que eu sempre conto quando falo sobre suicídio, a respeito de Schopenhauer, que eu acho muito curiosa. Ele, que lecionava filosofia, certa vez, falando sobre suicídio para os seus alunos, já de idade avançada, 50 e poucos anos para o século XIX, já era de idade avançada, e ele falava sobre suicídio como solução para o sofrimento do humano. E chegou a dizer, chegou a fazer apologia, e um dos seus alunos perguntou, então por que o senhor não se suicidou? Eu não quero que o senhor se suicide, mas eu queria saber por que o senhor não se matou. Porque o senhor já é um homem de meia idade, já deve ter passado por muitos sofrimentos, já deve ter tido o ensejo de solucionar esses sofrimentos com suicídio, e não fez. E ele respondeu, se eu fizesse, quem ficaria aqui ensinando vocês a fazê-lo? Era Schopenhauer. Então, havia, portanto, essa mentalidade pessimista, né, que, de alguma forma, envolveu alguns pensadores, alguns deles que faziam apologia do suicídio em momentos que estavam deprimidos. Por exemplo, Wolfgang Goethe, o literato alemão, um dos pais da literatura alemã, esse gênio fantástico, que tem obras extraordinárias como Fausto e outros. No entanto, no Jovem Werther, os sofrimentos do jovem Werther, né, das Werther, ele que estava deprimido naquela época, que escreveu a obra ficou um clássico e em um período foi proibida, né, a obra tanto nos Estados Unidos da América quanto na Europa, porque essa obra acabou de alguma forma estimulando, incentivando alguns jovens, bem se vê alguns jovens que deviam ter alterações emocionais a se suicidarem também, porque o Werther, o personagem da obra, foi considerado um herói pela juventude europeia de determinada época. E Goethe, em que pese foi genial, escreveu uma obra em que esse personagem era o herói e optou pelo suicídio para solucionar o seu problema de uma paixão frustrada, de um encantamento onde ele foi recusado e ele optou pelo suicídio. Hoje, em psiquiatria, há um fenômeno chamado efeito Werther, que, aliás, foi uma discussão que girou em torno de uma série no Netflix, série essa em torno do suicídio. 13 razões por quê, né? Que dividiu opiniões. Alguns especialistas consideravam que essa série, de alguma forma, fomentava o efeito Werther, e outros defendiam que ela abordava o assunto de uma maneira escancarada como o assunto deveria ser abordado. Então, os especialistas se dividem nesse sentido, eu não vou entrar em polêmica aqui, tomando partido, mas há essas duas abordagens. A verdade é que, se, de um lado, há algo muito positivo de abordar a questão do suicídio de uma forma escancarada, havia preocupação de alguns outros autores da coisa ser passada, eu não sei porque eu não assisti a série, mas da coisa ser passada na série como se o suicídio fosse um negócio bom. Esse é o efeito Werther, que, de alguma forma, envolveu a obra de Goethe em determinada época e, por isso, ela foi proibida em determinado período específico. Então, nós temos esse cenário de estímulo psicossocial, de estímulo da literatura, de estímulo da cultura. Nós temos o próprio Dostoiévski no século XX, que era alcoólatra,
que era vítima de epilepsia, né, que era viciado em jogo também, que escreveu uma série de obras, de alguma forma, flertando com o suicídio. Em uma das suas obras, uma das obras mais notáveis, Os Irmãos Karamazov, obra que Sigmund Freud considerava a melhor obra do século XX. Sigmund Freud fazia elogios rasgados dessa obra, porque a obra fala de um conflito familiar, de dois irmãos que um tem inveja do outro e que briga com o pai, que era o tema da psicanálise, complexo de Édipo, aquela coisa, né? Freud viu ali na literatura uma sustentação da sua tese da psicanálise, né? E fazia elogios rasgados à obra. E em determinado momento da obra, Dostoiévski especula dizendo que o indivíduo que opta pelo suicídio, ele está bancando o Deus. Está tomando a posição de Deus para decidir se corta o fio da vida ou não. Se corta o fio da vida ou não. A verdade é que, sem entrar ainda em considerações espirituais, eu costumo dizer a pessoas que não são espiritualistas, que não têm nenhuma estrutura religiosa, eu costumo dizer, eu não vou entrar por temática religiosa, se há vida após a morte com você ou não, porque você não acredita. Mas eu tenho certeza que você cometendo suicídio, você corta o fio de uma história que você não sabe como é que vai acabar. Você se antecipa num desenrolar e não deixa que a história siga o seu curso. A verdade é que, normalmente, eu digo para a pessoa, inclusive na minha atividade profissional, normalmente você acha que está agindo com liberdade, optando pelo suicídio agora. Mas eu estou lhe dizendo a você que talvez você não esteja agindo de maneira tão livre assim, no sentido sartreano da liberdade, da gente ser condenado à liberdade. Porque se você está afetado por uma experiência depressiva, você está com lentes escuras. Então que liberdade é essa? Que livre-arbítrio é esse? Que você, na verdade, está afetado, contaminado por uma sombra. Então você não tem uma escolha tão assim livre, tão assim autônoma, para optar por uma coisa achando que está agindo de maneira consciente e totalmente autônoma. Mas o suicídio é algo que chama atenção. Na cultura japonesa, há tradições em que o indivíduo se suicida para honrar, entre aspas, a família. A chamada morte honrosa, né? O ritual do seppuku. Particularmente os jovens japoneses que não conseguiram ser bem-sucedidos no início da vida adulta, na carreira profissional, e para não, veja que cultura perversa, não envergonhar a família, optam pelo suicídio. Quer dizer, é um ato considerado de coragem nessa cultura, o suicídio. Quando, na verdade, em nosso ponto de vista, haveria muito mais coragem em ficar na vida e arrostar as consequências, e enfrentar as circunstâncias, do que fugir da vida física para não ficar e não se sentir humilhado. Então, vejamos como as nossas culturas também produzem verdadeiras mentalidades hediondas. Na Índia multimilenar, nós temos o ritual sati, das viúvas que pulam em piras fumegantes, em prol, em homenagem. Graças a Deus, isso daí já está acabado, aqui para nós. Né? O marido morre e as viúvas têm que morrer também. Se atira em piras fumegantes. Em homenagem a uma deusa hindu. E sati, inclusive em hindu, significa viúva. Então era a ideia, como no passado também na Índia, era enterrada com o cadáver do marido. Que horror! Aqui para nós. Então, mas era essa a ideia, essa é relevante por conta do conceito patriarcal, machista, histórico da mulher ser propriedade do homem. Então, se é propriedade, ele morre, ele pode levar os objetos com ele. Eu me lembro de Divaldo Franco contando de uma grande atriz norte-americana que no passado desencarnou, foi notícia, inclusive, nos canais de televisão, e ela, segundo a própria mídia, ela colocou no testamento que queria ser enterrada no seu Rolls Royce, e queria, a exigência dela é que pegasse todo o ouro e recurso financeiro para fazer ouro em volta do Rolls Royce, um Rolls Royce de ouro, e ser enterrada. E Joana de Anjos apareceu a eles, meu filho, mas daqui para cá ela vai caminhar a pé mesmo. Então, é essa ideia do suicídio, essa ideia da vida material, né, que envolve, e que é, de alguma forma, algo negativo para toda a tradição espiritual e religiosa, como nós comentamos. Com exceção do terrorismo fanático, que não tem ressonância nas tradições dos livros sagrados, inclusive do Alcorão, porque é uma fatia pequena da população muçulmana, de pessoas não apenas fanáticas, mas psicopatas, que fazem lavagem cerebral com jovens e crianças, prometendo a eles a chegada no paraíso junto a Allah. Ora, se eles estão prometendo isso, e eles realmente acreditam nisso, eles deveriam ser os primeiros a serem homens-bombas para chegar lá, para chegar a esse paraíso.
Então, são desvios do pensamento religioso, porque no pensamento do Alcorão há muito convite ao amor, à fraternidade, ao bem ao próximo, e uma distorção ao jihad, a chamada Guerra Santa, que na verdade é uma guerra interior, à semelhança do bom combate que Paulo falava, o combate interno que ele colocava nas suas epístolas. O instinto de conservação da vida, que a natureza nos dotou, que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, vai examinar. É um dos recursos que a divindade, a providência nos oferece para nos manter na matéria, para nos vincular à experiência material, herança dos processos anteriores da evolução, particularmente no período animal, em que o instinto desbordou com toda a sua pujança, e nós herdamos esses instintos básicos, esses fenômenos que fazem parte da vida biológica, da vida corporal, e que nos retém a matéria, é um recurso maravilhoso da providência divina. É claro que levado ao excesso os instintos, inclusive o instinto de conservação da vida, nos levaria a um fenômeno fóbico, a um pavor hediondo da morte, o que é um excesso, porque todos nós vamos morrer, mas que de alguma forma evita que nós nos matemos por qualquer motivo ou de maneira banal. Não fosse o instinto de conservação da vida, a coisa seria muito pior. O ser humano é o único animal que você saiba que se mata. Se falava no passado que o escorpião se mata aplicando o próprio veneno. Em verdade, os especialistas costumam dizer que ele, se sentindo sitiado, começa a tentar atacar com o instinto de combate e acaba aplicando isso em si, mas não é uma atitude deliberada, voluntária, intencional, não configura um suicídio, porque, em verdade, ele tenta, de alguma forma, se proteger e acaba sendo vítima de si mesmo. Mas não é uma tentativa de suicídio conforme nós concebemos na experiência humana. A verdade é que o suicídio até tem curiosidades e até tem paradoxos. Quer ver uma coisa? Os Estados Unidos da América do Norte têm um dos índices mais altos. Cultura hegemônica, país de primeiro mundo, com conforto material, com os recursos que nós desejamos, ambicionamos e sonhamos. E no relatório da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, onde os Estados Unidos apareciam como um dos primeiros campeões, não apenas de consumo de medicamento psiquiátrico, como de suicídio, o Haiti apareceu com 0 de ocorrências de suicídio. Eu não estou convidando ninguém a viajar para o Haiti e a viver no Haiti, não é isso. Mas é de chamar a atenção. Ou não houve um sistema preciso de coletar os suicídios que houve e que não conseguiu se precisar, ou alguma coisa outra que a gente não está sabendo. Ou o povo está morrendo antes de se suicidar, por conta das epidemias, das doenças. Mas é de chamar a atenção. É de chamar a atenção esses quadros. Mas não é apenas isso. Quer ver outra curiosidade? Como é que personalidades célebres que estão gozando de uma vida boa, de repente optam pelo suicídio depois de ter passado por grandes dificuldades? Quando eu me lembro de Virginia Woolf, amada e invejada, considerada uma deusa na terra na literatura. Teve um surto, o marido disse que ela falou no surto psicótico maníaco-depressivo, um transtorno bipolar, falou durante 3 dias e 3 noites sem parar. Depois pegou um casaco, amarrou o corpo, colocou um monte de pedra e se atirou num rio na Inglaterra. Como compreender Ernest Hemingway, esse gênio da literatura, esse romancista formidável, que pegou a arma do próprio pai e deu um tiro na cabeça? Mais tarde, uma filha sua faria a mesma coisa. Como compreender esses fenômenos de pessoas? Stefan Zweig, esse escritor extraordinário, recentemente foi lançado um filme sobre ele. Esse escritor intelectual que sobreviveu a Hitler, que foi vítima dos campos de concentração, que sobreviveu ao Holocausto nazista, que depois da Segunda Guerra Mundial foi considerado um herói. E os livros dele, fantásticos, aliás, porque era um grande intelectual, veio para morar aqui no Brasil, em Petrópolis. Chegava nos restaurantes e era ovacionado. Viveu numa mansão de luxo. Escreveu, inclusive, poesia sobre o Brasil, dizendo que almoçava os pratos mais exóticos e sofisticados, vendo, por exemplo, papagaios no quintal da sua casa, na vegetação rica, tucanos que passavam bebendo água ali na sua frente. Fez descrições fantásticas, querido, ovacionado, depois de ter vencido a Segunda Guerra Mundial, depois de ter sobrevivido aos campos de concentração. E um dia,
no apartamento de luxo que ele tinha, um dos apartamentos de luxo que ele tinha, uma das casas que ele tinha, uma mansão, resolveu se suicidar com sua esposa. Como a gente consegue compreender o suicídio? Como é cheio de paradoxos, de curiosidades. Não faz muito tempo, alguns anos, um ator famoso de Hollywood, que inclusive fez filmes espiritualistas, e optou pelo suicídio. Vítima também de compulsão alcoólica, de alcoolismo e de outros. Santos Dumont, considerado um herói no Brasil, e depois de ver os seus aviões sendo usados como instrumento de guerra, também optou pelo suicídio, segundo a tradição, utilizando uma gravata para se enforcar. Que, aliás, é um dos suicídios com alta intencionalidade, segundo a psicologia cognitivo-comportamental, porque o suicídio por enforcamento sugere uma alta intenção. Normalmente a pessoa não morre por asfixia. Boa parte das pessoas morre pela quebra do pescoço por conta do peso do corpo. A verdade é que o suicídio chama atenção por isso. Há alguns dados curiosos, por exemplo, as mulheres quase nunca se suicidam com um tiro na face, por exemplo. Imagine mulher desfigurar o próprio rosto, nem no suicídio. Os homens dão um tiro na cabeça, tem métodos mais agressivos, se jogam de lugar alto, se atiram na frente de um trem, dão um tiro na boca ou no ouvido. Né? As mulheres cortam os pulsos, tomam meio quilo de aspirina, então tem mais possibilidade de serem salvas. Né? A verdade é que o suicídio está associado, está atrelado sempre a transtornos psíquicos muito fortes, alterações emocionais. Nós temos hoje o fenômeno do suicídio pela internet, que é uma das coisas mais hediondas que eu tenho visto. Jovens que filmam ao vivo o seu suicídio, jogando para a rede mais tarde. Nos Estados Unidos da América, alguns casos ficaram emblemáticos. Né? Ao lado dos bullying também entre os jovens, que possibilitam alguns, com estruturas psíquicas já frágeis, optarem pelo suicídio. A proposta de Sigmund Freud, ao abordar o suicídio, normalmente associa uma raiva internalizada, uma raiva de si mesmo. A melancolia, que é uma raiva internalizada, que gera uma sensação de autodestruição, e a dimensão, além do princípio do prazer, predominaria no consciente da criatura, no seu ego, a ponto do indivíduo optar pelo seu próprio extermínio. Alfredo Adler, discípulo de Freud na psicanálise, que não tem uma mentalidade freudiana de centralizar a libido como causa central de todos os problemas, como é a psicanálise tradicional, costumava dizer que a causa do comportamento humano não é a libido, a energia sexual, é o poder. Que o ser humano é movido pelo instinto de poder. Seja nas situações mais brandas, tentar controlar situações, que é uma herança da nossa anterioridade, seja nas situações mais agressivas, né, mais contundentes, onde a violência aparece. A verdade é que o homem, na conceituação adleriana, é um homem agressivo, violento. E que, quando essa raiva ou essa agressividade não é colocada para fora, fica consigo mesmo, a raiva internalizada, gerando o suicídio, que é uma forma de agredir alguém ou algo. Na mentalidade de Adler, eu não estou generalizando, estou dizendo que todo caso de suicídio é assim, mas Adler postulava que muitas vezes acontece isso, o indivíduo se mata para se vingar de outra pessoa. Como eu não consigo dominar o outro, como eu não consigo controlar, como eu não consigo ter a pessoa, seja na relação amorosa, seja em relações familiares, seja uma situação de emprego, então eu me mato e jogo conflito para quem fica. Que se perturba, especialmente a pessoa que é endereçada. Razão pela qual, muitas vezes o indivíduo que se suicida deixa uma carta. A célebre carta de quem se mata. Quase sempre é deixada uma carta, algo escrito, alguma produção literária, etc. Há muita condenação. Há pessoas que dizem que é um ato de coragem, outros que dizem que é um ato de covardia moral. Eu diria, sem entrar na polêmica da coragem e da covardia, que é um ato egóico. Isso é, primeiro, que é um problema de saúde psíquica, a pessoa não está bem. Depois, que no gesto suicida, há sempre uma atitude egoísta. O suicida está tão voltado para o seu drama, que não percebe o drama que vai gerar nos outros. As sequelas que vai gerar. A repercussão que vai ter. Conheço várias mães que nunca mais foram as mesmas. Conheço algumas que nunca mais sorriram depois que um filho se suicidou. Que repassam pela cabeça se tiveram alguma culpa. Quase sempre não tiveram culpa nenhuma. Achando que poderia ter evitado alguma coisa. É muito difícil. É muito difícil a gente prever, antecipar.
Às vezes uma conversa banal, que a gente tem o tempo todo, e naquele dia a pessoa não estava bem, e a gente não percebeu que não estava. Mas como perceber tudo? Como está dentro do psiquismo do outro para perceber, para antecipar? É muito difícil. O suicida às vezes dá sinais, mas nem sempre. Alguns, quando se suicidam, primeiro vão fechando as contas das redes sociais, ou deixam mensagens enigmáticas, de adeus, de despedida, que a gente só percebe quase sempre depois que ocorre. E quase sempre quando a gente percebe essas mensagens de adeus, já está no momento final, já não tem muito o que fazer. Ele já está executando o ato suicida. Às vezes deixam cartas, às vezes se refere a alguém ou alguma pessoa. Então, o suicídio é um problema sério que deve ser encarado de uma maneira muito séria. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, chega a perguntar: pode o homem dispor da sua própria vida física? Tem o homem o direito de dispor da sua própria vida física? Não me falha a memória, 944, de O Livro dos Espíritos. E as entidades respondem mais ou menos assim: o suicídio voluntário é sempre um crime aos olhos de Deus. E Kardec volta e pergunta: mas o suicídio não é sempre voluntário? E as entidades respondem: o louco que se mata não sabe o que faz. O que significa dizer, parêntese, que o suicídio, como qualquer ato nosso, está diretamente relacionado com o nível de responsabilidade, de conhecimento, de consciência, proporcional ao nível de amadurecimento, conforme da lei humana. Do ponto de vista jurídico, nós temos abordagens diferentes para o mesmo fato, o mesmo ato, o mesmo crime. Da mesma forma, nas questões morais, mais sofisticada ainda, o suicídio depende, cada caso é um caso. E o louco que se mata não sabe o que faz. As entidades querem dizer que há quadros psiquiátricos onde a pessoa já não está agindo de maneira deliberada. Há transtornos psíquicos muito sérios que a pessoa surta e não tinha consciência do que estava fazendo naquela hora. Nesse caso, ao desencarnar, do ponto de vista espiritual, nem sempre a pessoa entra no mundo espiritual como suicida. Porque o suicídio implica em uma atitude consciente. No entanto, ela vai responder moralmente por ter se deixado cair na confusão mental. Porque toda confusão mental muitas vezes começa com determinados pensamentos que a gente vai agasalhando. Determinadas ideias que a gente vai cultivando e vai abraçando. Aquela ideia que vem e que volta, que a gente vai, daqui a pouco a gente está fomentando aquela ideia. Às vezes uma loucura, um transtorno sério começa assim, em ideias fixas que a gente vai agasalhando. Então o indivíduo muitas vezes se suicidou naquele momento, num surto, sem ter consciência, mas responderá por ter se deixado cair nesse desequilíbrio, muitas vezes podendo impedir. Eu me lembro certa vez de Divaldo Franco, um caso que eu acompanhei próximo. Uma pessoa que eu conheci que se suicidou. E os parentes foram até ele. Ele não deixou nem os parentes falar. Eu vi, não foi ninguém que me contou, eu vi. Porque eu conheço a família, as pessoas chegaram próximo a ele, e antes de abrir a boca ele disse: eu sei, fulano de tal, a avó materna dela está aqui, está chamando pelo apelido X, Y, e eu quero dizer a vocês o seguinte: depois da ocorrência Y que ela viveu, especialmente da segunda gestação do filho que ela teve uma queda de dopamina e teve uma depressão pós-parto que ninguém percebeu na família. E um dia ela teve um surto e optou pelo suicídio. Ela tem muitos atenuantes. Não está atormentada no além-túmulo, mas está um pouco se sentindo culpada por esse gesto impulsivo, mas ela não tinha total consciência no momento que fazia. Era um surto. Agora, nem todo caso é um caso de um surto. Às vezes a pessoa teve tempo de planejar, de preparar friamente. Cada caso é um caso. Mas nunca se esquecer que em todos os casos sempre há a misericórdia divina. Sempre existe a compaixão divina. E a assistência espiritual para que o suicida, aquele que desperta no além, possa recompor a sua jornada, possa se reestruturar, possa cobrir a multidão de pecados com o amor que liberta. Sempre existem possibilidades. É difícil para nós avaliar cada caso. É óbvio que a literatura mediúnica e a literatura doutrinária falam sobre as consequências do suicídio. E é importante alertar. Especialmente para aqueles que estão na borda já. A literatura espírita é clara em dizer do mal-estar
genericamente falando, porque cada caso é um caso, tem agravantes e atenuantes, do mal-estar que o suicida experimenta ao despertar. Kardec chega a dizer, de todos os casos, o que mais nos constrange é o drama e a peripécia dos suicidas que vem nos relatar as suas situações de além-túmulo. Primeiro, a decepção de achar que com o suicídio mergulharia numa escuridão total, numa inconsciência absoluta, numa anestesia, e a decepção de perceberem que continuam com os mesmos problemas. Depois, a sensação de perda de tempo. As dores morais, isso é, a sensação daquilo que gerou com a sua atitude, naqueles que ficaram. Portanto, a consciência de culpa. E as repercussões, Kardec chama de repercussão, depois chama de reminiscência, a repercussão de sentir, no caso específico dos suicidas, ele cita as repercussões, muitas aspas aqui, repercussões físicas, entre aspas, as sensações que ficaram no corpo espiritual, no perispírito, que impregnaram a realidade espiritual do ser, e que ele sente como se físico fosse. Alguns, Kardec chega a dizer, que relatam experimentarem a decomposição no túmulo, a decomposição cadavérica, a sensação da putrefação do corpo ali. Outros sentem asfixia por estarem presos aos despojos materiais, asfixia do caixão, da inumação cadavérica. Não é por causa do corpo que está ali, é da sensação psíquica, da repercussão que o espírito experimenta por estar vinculado psiquicamente à matéria, pelos laços que retém a matéria. O espírito Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco, tem uma mensagem que diz que muitos suicidas morrem, mas não desencarnam. Porque morrer é a falência dos órgãos físicos. Desencarnar é sair da carne, é se libertar da carne, é se desvincular da carne. Então são fenômenos distintos. É interessante essa narrativa, essa descrição dos casos de suicídio, porque chama-nos a atenção os relatos. Esses relatos não têm nada, não tem nenhuma função pedagógica de aterrorizar, nem de deprimir a ninguém, mas de alertar. Porque como é um quadro muito sério, que às vezes permeiam as nossas mentes, hoje é muito difícil uma família não ter um caso de suicídio na família. Quase todas já conhecem algum drama, alguma situação específica. Então todos nós estamos sofrendo com essa problemática. Mas não podemos evitar de esclarecer, que é uma forma também de iluminar aqueles que estão no corpo e ao mesmo tempo ajudar os nossos entes queridos que desencarnaram e necessitam das nossas orações. Já contei aqui há um ano, exatamente há um ano, em janeiro de 2017, falamos sobre suicídio aqui nessa casa e contamos a história de Nair Franco, por exemplo. Alguns que estavam aqui lembram, o próprio Divaldo Franco conta essa história da sua irmã que se suicidou ingerindo venenos em 1946. Em 1976, 30 anos depois, ele, o médium, disse que ainda havia Nair, ainda com as dores do cianureto, do mercúrio, das substâncias que ingeriu, ainda sentindo as substâncias causticantes, entre aspas, uma repercussão, portanto, como diz Allan Kardec, as sensações nela mesma. E diz ele que um dia, quando estava em Salvador, que perdeu o emprego, ia voltar para a Feira de Santana, ele sustentava os pais, ele é o único que sustentava os pais, e havia experimentado algumas frustrações, chegou ali no elevador Lacerda e pensou em pular. Naquela época estava na moda pular do elevador Lacerda, porque até suicídio tem moda, né? Tem moda de pular, tem moda de tomar veneno de rato, teve uma época. Hoje é medicamento psiquiátrico. Então, existe isso. Ele chegou, então, e pensou em pular. Se colocou, né, na posição de se atirar, e ele disse que estava totalmente transtornado, médium ainda iniciante, com os desequilíbrios da mediunidade, quem é médium sabe desses desequilíbrios, dessas oscilações. Ele às vezes sentia uma sombra perto dele, dizia, venha, eu lhe pego e tudo vai passar. Quase como uma hipnose. E ele disse que resolveu se jogar. Nesse momento ele viu a Nair Franca, deformada, com as marcas do suicídio ainda na garganta, no trato respiratório, dizendo, seu louco, se você se matar, você vem para cá como estou. Ele disse, eu desmaiei. Felizmente para trás, não para frente, né? Desmaiei.
ali no elevador da Lacerda. Ele disse que nunca ia esquecer esse quadro. Depois ele conta a história que viu uma menina com lábio leporino e com problemas respiratórios muito sérios e que os espíritos disseram que era sua irmã de volta à Terra naquela repercussão, que teria uma vida infantil muito curta para recuperar-se do suicídio e voltar em uma outra existência, já se encontrando encarnada, segundo ele, agora gozando de saúde. O suicídio, portanto, tem dessas características, tem dessas repercussões. Via de regra, e quem diz isso não sou eu, nós temos, por exemplo, na literatura dos depoimentos, Chico Xavier em uma entrevista a Marrane Nobre, no livro Lições de Sabedoria, na Folha Espírita de São Paulo, que é uma coletânea. Nós temos Ivone Pereira, Divaldo Franco, e os espíritos que esclarecem isso, desde Zil da Gama, que psicografou Vitor Hugo, a Ivone Pereira com Tolstói, a os grandes literatos, a própria Ivone que psicografou Camilo Castelo Branco, que foi um suicida, em Memórias de um Suicida, até o próprio Chico Xavier, genericamente falando, estou dizendo genericamente falando, os espíritos e esses autores costumam dizer que, é claro que cada caso é um caso, mas genericamente que o dano que eu causo em mim mesmo pelo suicídio repercute psiquicamente em uma futura reencarnação com as sequelas do meu ato impensado. Vou explicar. Um tiro na cabeça, a área danificada, cerebral, lesou, e o termo lesou aqui entre aspas, lesou, alterou a sede ou a matriz psíquica, que é o corpo energético, o perispírito, que pode resultar em uma futura experiência reencarnatória, imprimindo na futura matéria a alteração específica no cérebro. No caso, uma idiotia, um autismo, uma hidrocefalia. Se eu tenho um atenuante, eu posso voltar com um problema psíquico mais suave. Se eu dei um tiro no coração, posso voltar com cardiopatia, congênita, aliás, às vezes. Se eu ingerir venenos, problema respiratório, problema gástrico. A depender da área lesada, eu me atirei num lugar alto, eu me atirei num trem, volto paralítico, tetraplégico, com problemas na coluna cervical. A depender da área, eu posso voltar com determinadas áreas lesadas por mim mesmo. Não que as coisas que acontecem no corpo lesam o perispírito. Lesou por causa da atitude moral. Porque se eu estou aqui e sou vítima de uma bala perdida, ou como diz um colega meu, bala achada, se a bala me alcançou, eu sou vítima de uma situação, eu não vou desencarnar com as marcas da bala. Senão a gente vai achar que Gandhi está no além com as marcas dos projéteis que o atingiu. Que Jesus está lá com as marcas da cruz até hoje. Não. Não é o que acontece no corpo que vai danificar, porque senão quem foi queimado, coitado, como é que está no além? Não tem nada a ver. O que afeta o campo psíquico perispirítico são as nossas atitudes morais. No caso do suicídio, não é porque afetou o corpo, mas porque lesou a consciência. Entre aspas. Porque eu posso lesar também o perispírito sendo fofoqueiro, caluniando o outro, difamando as pessoas. Eu posso também me comprometer e me lesar com isso. São as atitudes morais. Então é interessante isso, porque no drama do suicídio a gente vê. Por quê? Por causa da consciência de culpa. Do remorso que o espírito vivencia após a vida física por conta do suicídio. Mas nunca se esquecer da misericórdia divina, da ação, da oração. Toda a literatura mediúnica fala também da oração em torno dos suicidas. Ivone Pereira, em uma das suas obras, escrever, que ela pegava nas páginas policiais os casos de suicídio, recortava o nome das pessoas e orava. E ela diz isso em Recordações da Mediunidade, Devassando Invisível, que em alguns casos, em algumas situações graves da vida dela, quando ela estava passando por sufoco, ela recebia a visita de um ser espiritual que não conhecia, que ajudava ela em um momento de sufoco e dizia: eu venho aqui lhe ajudar como forma de minha gratidão. Você tem muitos amigos no além. Eu sou fulano de tal que está aí na sua caderneta de oração. Eu me suicidei assim, assado, e você tem orado por mim. E você não sabe a bênção do bem-estar que eu tenho recebido. Em O Semeador de Estrelas, no célebre caso de O Suicida no Trem, Divaldo Franco conta uma história assim, também. Aqui no subúrbio ferroviário, um homem se matou, se suicidou. Um pai de não sei quantos filhos, mais de 5 filhos, se jogou na frente do trem e foi despedaçado.
E ele orou por esse homem, ele diz, olha, eu tenho uma caderneta de prece que eu oro durante 2 semanas por cada pessoa. Se não resolver, é porque Jesus não quis resolver, eu mudo de caderneta, de lista. Mas essa figura me sensibilizou tanto, porque era pai de muitos filhos, que eu orei durante 15 anos, sem parar. E Divaldo disse que em 1964, passava por um problema pessoal, um drama sério, e no seu quarto, ele disse, eu não sou de chorar, eu comecei a chorar. E eu estava tão no meu drama, que eu nem percebi que um ser espiritual se aproximou, colocou as mãos assim no meu ombro e disse, você não pode chorar. Eu nem percebi, eu pensei que era um encarnado. Eu disse, meu irmão, nem peça que agora eu vou chorar, agora que eu estou conseguindo colocar para fora, nem peça que você vai perder seu tempo. Ele disse, meu amigo, se você chorar, o que será de mim? E Edivaldo parou, olhou e disse, eu lhe conheço de onde? Eu sou o suicida do trem, fulano de tal. Você não sabe o que é a consciência de culpa. Eu fiquei preso aos trilhos. Senti o trem passar, dilacerar minhas carnes repetidamente. Não era o trem passando, era a consciência de culpa que fazia ele sentir psiquicamente as dores. E um dia, eu vi alguém, como se fosse um advogado de defesa meu, pedindo a Deus, dizendo, meu Senhor, alguém que se suicida não tá bem da cabeça. Dá-lhe ajuda, etc. E aquilo me causava um alívio, para as dores voltarem. E daqui a pouco, a prece novamente. Até que esses períodos de bem-estar foram aumentando. E um dia eu vi minha mãezinha, desencarnada, que se aproximou de mim e me libertou dos trilhos. Eu disse, minha mãe, que é essa alma que fica pedindo por nós? Ele disse, meu filho, é alguém que fica pedindo pelos sofredores. Você vai ter a oportunidade de conhecer. Eu fui à minha casa, encontrei a minha esposa, passando por necessidades materiais e praguejando o marido que não teve coragem de enfrentar o desemprego e levar adiante. Uma filha minha se prostituindo. O outro filho cometeu um crime e estava na cadeia. Eu fui visitá-lo na penitenciária. E eu sei que parte disso tudo eu tenho responsabilidade, mas eu estou disposto a recuperar-me. E eu estou me recuperando hoje, ajudando você. A primeira pessoa que eu estou consolando é você. Enxuga essas lágrimas. Porque se você chorar, o que será de nós? Divaldo disse que enxugou na hora. Até esqueceu do seu drama, do seu problema. Então, as orações em torno dos suicidas, envolvendo aqueles que experimentaram essa dificuldade. E por fim, gostaria de chamar a atenção, levantar aquilo que é mais importante no texto, o suicídio e a loucura. Porque Allan Kardec foi pioneiro. Na época de Kardec não havia essa associação. Não havia. Aliás, não havia nem conhecimento da saúde mental. E ele escreveu um texto sobre suicídio e loucura. É muito interessante. Primeiro, o termo loucura, abstraiam, porque o termo loucura é o termo que existia na época. Hoje ele falaria transtorno psíquico, depressão, ansiedade, mas na época não havia, então era o termo que existia. E depois ele associar suicídio à loucura, algo muito interessante, que é pensamento de vanguarda. Hoje os especialistas dizem, como eu comentei aqui, que quase sempre suicídio está associado a questões de saúde mental, de transtornos psíquicos. Kardec já antecipava isso, falando que pelo modo como se encara a vida material, pode-se viver uma vida de aborrecimentos, ele usa essa expressão, de descontentamento, de tédio. A vida apenas voltada para a vida material não apenas cansa, exaure, é uma vida insaciável do ponto de vista dos apetites, como é uma vida que se aborrece muito. Porque o homem que só vive a vida material se aborrece com a própria matéria. A matéria que perde, a matéria que rouba, a matéria que se desgasta. Allan Kardec chega a dizer, é como uma criança que acha que o mundo dela é o seu brinquedo. E se aborrece com o seu brinquedo, se alguém toma, se alguém pega, se alguém quebra. Então, pelo modo como se encara a vida terrena, o indivíduo pode se aborrecer muito mais e afetar a sua saúde mental. E boa parte dos casos de suicídio estão associados à loucura. Kardec fala isso. Olha que coisa, que antecipação. Ele diz isso. E ele fala da prevenção do suicídio quando diz a forma de encarar a vida terrena. O homem que cultiva a sua espiritualidade, ver os pequenos aborrecimentos da vida material como simples contrariedade, que vão levá-lo a um lugar melhor. Enquanto o homem material se fixa nesses problemas, esses aborrecimentos, o homem espiritual vê esses problemas como simples tropeços do caminho, naturais para o seu aprendizado, para a sua pedagogia, mas segue adiante. É a mesma vida, mas é a forma de encarar o problema. Jesus disse isso, meu jugo é suave, meu fardo é leve.
o jugo de Jesus é a forma de encarar, porque a vida seria ela mesma. Então, por fim, meus amigos, gostaria de finalizar com essa questão brilhante de Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o suicídio e a loucura, texto que ele coloca no Evangelho, para dizer que a nossa conduta moral é prevenção de saúde mental contra transtornos emocionais, ansiedade e depressão. Ou se temos transtornos de ansiedade e depressão, a nossa conduta é também uma forma de tratamento, vai ajudar no tratamento para a nossa melhoria psíquica, nossa saúde psíquica, e vai ser a prevenção do suicídio. A forma como eu me conduzo moralmente, como eu trato o outro, como eu me posiciono moralmente e comportamentalmente, a forma como eu cultivo as minhas ideias, é profilaxia, é prevenção, é terapêutica preventiva contra o suicídio, contra transtornos psíquicos. Porque não nos enganemos, a saúde psíquica não pode ser considerada apenas produto de remédios e de técnicas terapêuticas. As técnicas terapêuticas e os remédios têm o seu lugar e nos ajudam, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Como diz uma amiga minha, eu gosto muito desse negócio de espiritismo, gosto de muita coisa, menos dessa coisa de autoconhecimento e reforma íntima. Mas minha amiga, todo espiritismo é para chegar lá. O espiritismo só serve para isso, para o melhoramento moral. Ah, não, esse negócio de melhoramento de reforma moral é muito cansativo, isso daí não... Eu gosto da parte do fenômeno, da mediunidade. Então não entendeu o espiritismo. Então é necessário essa terapia preventiva. Porque do contrário, nós ficamos fazendo apenas terapia de fora, por fora. Estética, terapêuticas, alimentação, tudo isso muito válido. Dietas, atividade física, tudo isso. Mas se minha vida moral é desequilibrada, se eu vivo prejudicando o outro, se eu vivo causando mal-estar alheio, a minha consciência gera os fenômenos, consequências, e naturalmente eu não melhoro. Ou então eu mudo de uma síndrome para outra. Melhoro de uma síndrome, aparece outra doença. Aparece outro processo. E muitas vezes a tendência ao suicídio. Por isso, resguardemo-nos no Evangelho. Porque o Evangelho é tratado de higiene mental, como dizem os bons espíritos. Muita paz.